Mais um trecho do livro de Isaías Quirino, Da Falência à Prosperidade. Dando continuidade ao capítulo 1, página 16, tem o título do O Egoísmo do Coração. Quero para mim, me dê. Quer governar sozinho? Um segundo detalhe nesta frase, Pai, quero, é o egoísmo do coração. O egoísmo diz, quero o que é meu. Diz também, quero para mim. O egoísmo do coração leva a querer gastar consigo mesmo e independente de todos, inclusive do Pai. Quando queremos a independência de Deus, nós declaramos o seu descarte da nossa vida. Dispensar Deus da vida é a pior desgraça que o ser humano pode fazer para si mesmo. Quando dizemos a Deus que queremos como que fazendo uma exigência, somos responsáveis pelo resultado dessa escolha e pelas consequências que vamos sofrer. Teremos que assumir a responsabilidade. Acontece que dizemos para Deus que Ele nos deixe tomar conta da vida e quando começam os problemas e consequências da nossa escolha, então gritamos, como é, Deus? Nos abandonou? Esqueceu de nós? A internet divulgou a resposta que Anne Graham, filha de Billy Graham, deu a um senador que a desafiou no terrível dia 11 de setembro, quando aconteceu a tragédia nos Estados Unidos com as 2 torres gêmeas, onde morreram muitas pessoas. Onde estava Deus naquele momento? Linda a resposta daquela mulher. Anne Graham é uma grande pregadora do Evangelho. Ela disse, Deus estava no mesmo lugar quando vocês, senadores, aboliram das escolas públicas o ensino religioso. Deus estava no mesmo lugar quando vocês aprovaram o aborto em quase todos os Estados Unidos. Deus estava no mesmo lugar quando vocês aprovaram leis que denigrem a imagem e a glória de Deus e do ser humano. E foi citando um monte de aberrações políticas votadas por aqueles mesmos senadores. Eles desprezavam a direção de Deus. No Brasil, a mesma coisa está acontecendo quando os nossos senadores e deputados estão tentando aprovar leis que contrariam a vontade de Deus. E quando acontecem as calamidades, as pessoas perguntam, onde está Deus? A resposta de Deus é a mesma. Eu estou no mesmo lugar onde estava quando vocês fizeram estas coisas contra a minha vontade. Nós erramos e devemos estar prontos para assumir o preço dos nossos erros. Um pedido egoísta para mim, destaque. Quando desejou que seu coração governasse sozinho, o moço partiu para uma terra distante a fim de gastar sozinho. Pedimos errado quando pedimos para gastar errado. Pedis e pedis mal, por isso vocês não recebem o que vocês pedem para gastar com seus próprios prazeres. Tiago 4:3. Existia na TV brasileira um programa que tinha o nome de Porta de Esperança. Na época eu pastoreava no estado do Paraná. Um membro da igreja que eu pastoreava, conversando comigo, falou, vou enviar uma carta para o apresentador do programa para que ele me chame, então vou ganhar muito dinheiro. E completou, vou pedir a Deus para que indo lá eu ganhe. É como se um crente dissesse a Deus, me ajuda a ganhar na cena, telecena ou supercena. Isto é pedir mal. Um pedido deste demonstra que existe pouca intimidade com o Pai. Quando o filho pediu a sua riqueza para viver sozinho no seu coração, não havia alegria para habitar com seu pai. Quando o homem lá no início da nossa história pecou contra Deus, pedindo a ele a sua liberdade, estava dizendo que queria viver sozinho e demonstrou que não tinha alegria em conviver com seu pai. Afastou-se da presença do Pai. Quando nós não queremos saber a vontade de Deus, não levamos em conta a sua vontade.
Como é bom abrirmos a Bíblia e encontrar palavras tão maravilhosas nos aconselhando a viver. Como estás? Não andeis sozinho por coisa alguma, basta cada dia o seu mal, não é verdade? Depois Jesus faz uma pergunta tão desafiadora. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Você vale mais do que um passarinho. Eu dirigia o carro na estrada quando atropelei um pássaro. Era um pardalzinho, ele bateu no para-brisa do carro e aquela pancada seca me assustou. Quando olhei pelo retrovisor, só vi as penas dele caindo, porém eu segui minha viagem. Não gostei daquilo, mas segui a viagem. Eu não parei para ir ver o pardalzinho, precisava de socorro. Tampouco fui lá perguntar-lhe se ele tinha parentes próximos para entregá-los aos seus cuidados. Eu não fui levá-lo ao hospital para ser curado, nem a polícia abriu inquérito para eu responder a um processo por atropelar e assassinar o pardalzinho. Se fosse um ser humano, porém, eu estava completamente encrencado. Por isso, Jesus pergunta: vocês não valem mais que um passarinho? A palavra de Deus diz para nós: olhe para o passarinho. Olhem para as aves do céu, vocês valem mais do que elas. Deus é tão bom que não percebemos a sua bondade e cuidado para conosco e nos rebelamos contra Ele, dizendo: Deus, vou cuidar da minha vida. Infelizmente, muitos acham que podem viver muito bem sem Deus. Há muita gente que se diz cristã e vive completamente independente de Deus. Nunca pediu nada para Deus, nunca percebeu uma bênção de Deus na sua vida. É difícil ouvir-se um testemunho daquilo que fez na vida das pessoas. Será que houve alguma coisa? Onde está a bênção? Não percebem nada porque, na maioria das vezes, vivem fora da perspectiva de que Deus está cuidando deles. É como se tudo o que acontecesse na vida fosse obra do acaso ou então por providência própria, como se fossem os causadores de todas as bênçãos ou de todas as desgraças. Como se resolvessem a própria vida. Então, se comportando como o filho mais moço da história de Jesus, dá-me a vida, Pai, eu vou vivê-la sozinho. Este é o caminho para a falência. Precisamos entregar as nossas riquezas nas mãos de Deus. Sem entendermos a vontade de Deus, não percebemos que tudo é nosso. O irmão mais velho, depois que o pai insistiu com ele para entrar para casa, diz: eu estou contigo trabalhando como escravo há muitos anos e nunca me deste um cabrito para eu fazer uma festa para meus amigos. O pai olha para ele e diz: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Ele não sabia disso, não acreditava nisso, como nós que, em certas ocasiões, também queremos coisas que Deus já nos deu, fazendo pedidos e reclamando. Nós já temos as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Tudo que é dele é nosso. O que temos para que descobrir cada dia é a vontade dele para a nossa vida e viver nessa vontade. Quando nos colocamos nossas riquezas nas mãos de Deus, quando acreditamos nele, jamais vamos dizer para ele que queremos viver sozinhos. E quando pedimos para Deus a nossa riqueza, perdemos tudo. Quem não é dizimista vai gastar tudo. Eu nunca vi crentes que não devolvem o dízimo progredir e prosperar na vida. Posso afirmar que, se você não entrega o dízimo e está prosperando, tome cuidado, você pode não ser filho de Deus. Eu digo isso porque a Bíblia diz que o Pai e Deus é o nosso Pai, corrige o filho amado. Uma coisa que eu aprendi na vida é que Deus não bate nos filhos do diabo.
só bate nos seus filhos. Bater nos filhos dos outros dá problema. Repetindo o parágrafo. Uma coisa que eu aprendi na vida é que Deus não bate nos filhos do diabo. Só bate nos seus filhos. Bater nos filhos dos outros dá problema. Deus não bate nos filhos do diabo. Deus corrige os filhos que ele ama. Ele açoita qualquer um que recebe por filho para corrigir. Então a palavra nos ensina que Deus repreende seus filhos, e quando queremos juntar e gastar tudo sozinhos, desperdiçamos tudo como o filho mais moço, inclusive a alegria com o pai. Depois nós vamos encontrá-lo sofrendo, angustiado, querendo voltar para casa porque ele perdeu a riqueza da glória de Deus. Devemos pedir para a glória de Deus esteja sempre conosco. Devemos pedir para que a glória de Deus esteja sempre conosco. Quando você pedir alguma coisa a Deus, ele será glorificado naquilo que está pedindo. Preste atenção, o pedido que nós fazemos ao Pai realmente deve glorificá-lo e exaltá-lo na nossa vida. Deus não dará bens para nossa ganância ou para gastarmos com deleites. Deus nos ama porque somos filhos dele e não vai dar nada que não seja para o nosso bem. Livro de Isaías Quirino, com o título Da Falência à Prosperidade.